Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento então nessa segunda parte do vídeo, a nossa aula sobre tipologias textuais, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre então um pouco do texto narrativo, né? A gente viu que o texto narrativo tem como essência três elementos, né? Personagem, tempo e espaço. E dentro da sua estrutura, como talvez como característica principal, o clímax, né? Que é esse ponto alto da narrativa, esse ponto emotivo, né? Da trama, esses acontecimentos que geram conflitos, problemas e vai ser o ponto alto da história. Dentro dessa estrutura, o clímax vai diferenciar um texto narrativo de um relato, que são textos bastante tipos de textos bastante parecidos, a narrativa e o relato. Mas o que vai diferenciar eles é esse clímax. O clímax vai ser uma dessas características essenciais, então, do texto narrativo. Mas dando prosseguimento, pessoal, a gente vai falar agora sobre o texto argumentativo, né? O nome texto argumentativo ele já dá ou traz bastante a ideia do que seja esse texto, né? O texto argumentativo é então um tipo de texto que traz argumentos, né? Esse tipo textual vai revelar a intenção de um sujeito em convencer ou persuadir outro, no caso o leitor, sobre a validade de uma tese, né? Que é essa ideia principal do texto. Então, o texto argumentativo é aquele texto que tem como intenção convencer ou persuadir outro da ideia principal que é trazida nesse texto, né? E aí a gente faz um parêntese, pessoal, para diferenciar o que é convencer e o que é persuadir. É bem importante a gente ter essa diferenciação, apesar de serem muitas das vezes tratados como sinônimos, né? Como verbos que possuem um significado semelhante, mas que têm suas diferenças, né? Convencer é uma coisa, persuadir é outra, apesar da semelhança. E aí, pessoal, essa diferenciação eu trouxe para vocês aí no slide, com um conceito retirado do dicionário dos sinônimos poéticos e de epitetos da língua portuguesa, né? De Roquette e Fonseca, né? E ele fala o seguinte: a convicção é uma aquiescência fundada em provas de uma evidência irresistível e vitoriosa. Já a persuasão é uma aquiescência fundada em provas menos evidentes, posto que verossímeis, porém mais próprias a interessar o coração que a ilustrar o espírito. Aquela, no caso, a convicção, é filha da razão e do domínio da inteligência. Esta, por outro lado, é obra sobre o coração e depende da sensibilidade. A convicção, sendo o efeito da evidência, não pode enganar, assim que não pode ser falso aquilo de que estamos legitimamente convencidos. A persuasão é o efeito de provas morais que podem enganar e assim podemos estar muitas das vezes persuadidos de um erro muito real, ou muito real, né? Que tenhamos por verdade muito seguro. Pessoal, desse conceito, né, que eu trouxe do dicionário de sinônimos poéticos e epítetos da língua, o que a gente pode ter como diferenciação entre convencer e persuadir, né? Pessoal, quando eu convenço, né, para o convencimento, eu vou utilizar argumentos técnicos e racionais. Eu vou utilizar um embasamento técnico e racional, né, científico. Eu convenço através desses tipos de argumentos, né, técnicos, racionais e científicos. Já quando eu persuado alguém, né, o poder de persuasão, persuadir alguém, eu não vou utilizar um argumento científico ou técnico, não. Eu vou utilizar para a persuasão um caráter sentimental, né? Dentro aqui do conceito, o Roquette e o Fonseca mencionam que eu vou utilizar o coração, o sentimento. Então, a principal diferenciação entre convencer e persuadir está aí. No convencimento, eu utilizo embasamento técnico, científico e racional. Na persuasão, eu utilizo um embasamento sentimental, né? A diferença é simplesmente essa. Só que os dois buscam a mesma finalidade, né? Que é buscar levar ao outro, né, que acredite na ideia que eu coloco como verdadeira. Né? Os dois têm essa mesma finalidade, convencer e persuadir. Pessoal,
Todo texto argumentativo, ele vai apresentar uma estrutura, né? Alguns elementos, que são três, no caso. A tese, né? Que é a proposição ou a ideia proposta, né? A ideia principal do texto, né? Aquela ideia que eu quero mostrar como verdadeira, né? Que eu quero persuadir o leitor e convencer de que ela é verdadeira. E aí, posterior a isso, eu apresento até essa ideia principal e vou apresentar os argumentos e contra-argumentos, né? Eu vou apresentar a defesa daquela tese. Essa defesa é utilizada através de argumentos e contra-argumentos. E por fim, eu vou ter nesse texto uma conclusão, né? Eu vou fechar o texto reafirmando essa minha ideia principal, dizendo que ela é verdadeira, já que eu apresentei anteriormente essas teses, aliás, esses argumentos e contra-argumentos. E aí, pessoal, no material de vocês, entre a página 57 e 58, a gente vai ter um exemplo aí de texto argumentativo. Um texto bastante interessante, engraçado, né? Uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo chamada Penas, né? E aí, através dessa... É interessante que vocês leiam, né? Pausem agora o vídeo e vão lá ler o texto, para a gente entender e vocês aí acompanharem dentro desse texto Penas, que está localizado entre a página 57 e a página 58, aonde a gente vai identificar esses elementos do texto argumentativo, de tese, argumentos e conclusão, né? Então, para você que pausou o vídeo e agora lê o texto, vocês vão identificar que nesse texto de Penas, né, do Luiz Fernando Veríssimo, ele vai trazer como tese que roubar galinha é muito mais complicado que roubar banco, né? É um texto até engraçado, né? Vai falar sobre esses ladrões de galinhas e ele vai trazer essa ideia principal, essa tese de que roubar galinhas é uma tarefa bastante complicada e até mais complicada de que roubar bancos. E aí, como é que ele vai defender isso, pessoal? Através dos argumentos no desenvolvimento do texto, né? A segunda parte que a gente vai identificar. E aí ele vai ter como argumentos, dentre outros, que roubar galinha é muito mais complicado que roubar o banco. Por quê? Os argumentos que ele vai trazer. Envolve, nesse roubo de galinha, envolve um trabalho intelectual, né? Um extremo trabalho intelectual de saber a hora certa para roubar, o momento certo, a forma certa. Exige também instrumentos adequados para esse roubo de galinha, ele vai contar isso no texto, na crônica, de forma engraçada, de que é necessário utilizar uma vara para abrir o galinheiro, é necessário um transporte adequado para depois do roubo transportar essa galinha, né? Daí porque roubar galinha é um pouco mais difícil. Requer também tomada de decisões, você tem que decidir, porque quem rouba galinha não rouba por uma mera conveniência, né? Você tem que decidir roubar galinha, né? Isso ele fala no texto. E aí ele também traz entre os argumentos que, diferentemente de quem rouba ou comete algum outro crime, como crimes de colarinho branco, por exemplo, no roubo de galinha, você não consegue coagir funcionários e clientes, né? Você não está num posto alto, né, para corromper ou praticar corrupção contra os seus funcionários, e aí se torna uma maior dificuldade, porque quem rouba galinha é um cidadão comum. E aí ele não vai conseguir, enquanto cidadão comum, coagir funcionários e clientes. Daí porque é mais difícil, mais complicado para ele, no texto do Luiz Fernando Veríssimo, roubar galinhas. Então a gente consegue identificar esses e outros argumentos nesse texto do Luiz Fernando Veríssimo, do porquê roubar galinhas é muito mais complicado que roubar um banco, né? E aí ele vai concluir dizendo que, para ser ladrão de galinhas é preciso ter vocação para o crime, além de uma determinação sobre-humana, ou seja, você tem que ser determinado de uma forma que extrapola as condições médias, né? Você tem que ter uma vocação, de certo modo, um dom para roubar galinhas, e você tem que ter habilidades outras extremas sobre-humanas para conseguir o roubo de galinhas. Então, esse texto aí do Luiz Fernando Veríssimo, que se encontra entre a página 57 e 58, é um exemplo típico de texto argumentativo. Lembrando bem, pessoal, leiam esse texto, é interessante você ler esse texto, né? E aí, na sequência do livro, vai ter outros textos, né, com um exemplo mais
não é necessário vocês lerem aqueles textos não. Lá da página 58, vocês podem pular lá para a página 76, né? Na página 76, e ver a respeito do texto expositivo, né? Pois bem, pessoal, o texto expositivo, ele tem como objetivo informar, né? Expositivo, expor. Expor e informar o leitor, essa é a tarefa principal dele, a função principal dele de informar, sobre um dado referente, uma determinada situação. Os textos expositivos, né, eles são geralmente utilizados em discursos da ciência, da filosofia, em livros didáticos e em divulgação científica. Então, sempre quando você vê um texto que tem esse caráter de informar e está no meio num desses meios, da ciência, da filosofia, um livro didático ou divulgações científicas, ele provavelmente vai ser um texto expositivo. E aí, pessoal, é interessante mencionar também, o autor da apostila de vocês faz uma observação de que nem sempre, isso a gente já fez na última aula, também em sala de aula, né? Nem sempre essas tipologias textuais vão se apresentar de forma pura, ou seja, nem sempre só um tipo de, nem sempre um texto só vai apresentar apenas uma tipologia, ou seja, o mesmo texto ele pode ser um texto narrativo, expositivo e argumentativo. Ele pode trazer esses três momentos, esses três tipos textuais. Mas em cada momento ele vai pender mais para um tipo textual, né? Enquanto, por exemplo, ele pender mais para informar o leitor, ele vai ser um texto expositivo, né? E aí, pessoal, dando prosseguimento então, depois dessa observação, a gente ainda menciona que o texto expositivo ele sofre uma classificaçãozinha, né? Ele pode se apresentar de duas maneiras. Ele pode ser um texto expositivo argumentativo, né? Neste caso, além de expor um tema, né, um determinado tema, informar, ele vai também trazer argumentos necessários para expor esse tema, né? Então, mais uma vez, a observação é válida de que nem sempre um texto ele vai ser um texto puro, né? Ele pode, nesse caso aqui, texto expositivo, argumentativo, ele vai ser um texto tanto expositivo, como o próprio nome diz, como também argumentativo. Ele vai trazer a exposição de um tema e, ao mesmo tempo, a argumentação desse tema, para defender a ideia dessa exposição. Por outro lado, o texto expositivo, pessoal, além de informar e argumentar, sendo um texto expositivo argumentativo, ele pode ser um texto expositivo informativo, né? Neste caso, o objetivo principal do texto, sendo um texto expositivo informativo, é simplesmente transmitir informação sobre determinado tema, né? Com a neutralidade máxima, né? Ele não vai trazer certos argumentos subjetivos, ele simplesmente vai expor uma notícia e informar uma notícia, né? Como a exemplo de uma matéria jornalística, a depender do caso, que não traga tanta argumentação. Ele pode ser um texto expositivo e informativo. Então a gente tem, pessoal, nessa classificação esses dois tipos, né? Quanto ao texto expositivo. Coisa simples, pessoal. O texto expositivo é basicamente isso. O texto expositivo tem essa função essencial de informar o leitor sobre algum dado, né? algum contexto, alguma situação, né? E aí a gente tem, em segundo momento, o texto opinativo, né? Que dentre nossos textos, aí, nossas tipologias textuais, é a quinta tipologia, né? O texto opinativo. Pessoal, o texto opinativo, como o próprio nome diz, é um texto que traz uma opinião. A característica essencial dele, pessoal, é que essa opinião, e aí para a gente identificar quando é um texto opinativo, não um texto argumentativo, a gente vai ver que essa opinião é uma opinião referente a um contexto social, né? O texto opinativo ele tem essa característica básica, para a gente não confundir o que é um texto opinativo com um texto argumentativo, porque os dois se utilizam desse subterfúgio que é a argumentação. Porém, pessoal, o texto opinativo ele sempre vai ser um texto de opinião de um fato social, né? Quando eu tenho lá um texto tratando sobre a fome, né? Tratando sobre a pobreza, ele tem argumentos, né? A pessoa já pode pensar, é um texto argumentativo. Mas se eu tenho um contexto social por trás, eu já elimino como texto argumentativo e
vem como texto opinativo, né? Então essa característica é essencial dele. E aí eu trago um slide que o texto de opinião é muito veiculado nas esferas da política e do jornalismo, né? Então sempre quando eu tiver aí um texto de uma revista, né, uma revista, um jornal, que eu tenho um texto trazendo um tema social, esse é um texto opinativo, né? Porque ele é veiculado geralmente nessas esferas políticas e jornalísticas. E ele serve para apresentar o ponto de vista do autor sobre um determinado, aí sublinhe isso, tema social. Essa é a grande característica do texto opinativo. Trazer a opinião acerca de um tema social. E ele também, pessoal, é dirigido para um leitor ou um público específico, o texto opinativo, diferentemente do texto argumentativo. O texto argumentativo ele é bem mais generalista, né? Já o texto opinativo não, ele é mais específico para um determinado grupo, né? E aí ele vai ter esse caráter social. Então essas diferenças aí vocês têm que ter em mente. E aí eu trouxe uma caracterização do Fiorin, né? Que ele fala, é preciso deixar bem claro que um texto opinativo não se funda apenas no eu acho que, né? Ou seja, ele não vai utilizar uma opinião simplesmente subjetiva, um texto opinativo, né? E aí o Fiorin vai dizer, na verdade, é um texto que exige uma argumentação objetiva e consciente para expor um ponto de vista sobre uma dada questão, como as questões que atingem os seres humanos. Por exemplo, os programas de governo, a questão do aborto, o problema de cotas na universidade, são sempre polêmicos. O texto opinativo é um pronunciamento sobre a questão da vida social, né? Então, a grande marca do texto opinativo é ele ser uma opinião sobre uma questão social. E essa opinião, pessoal, ela não pode ser colocada como uma opinião subjetiva do eu acho. O texto opinativo ele é embasado com argumentos científicos, né? Ele vai trazer essa cientificidade nele, esse fundo aonde vai fundamentar essa opinião. E aí, pessoal, a gente vai ter como exemplo de texto opinativo, né, o texto do Arnaldo Jabbour, também uma crônica, entre as páginas 79 e 81. Eu peço que vocês leiam também esse texto, né, da página 79 a 81, que é o texto Eu Não Gostava do Papa João Paulo II. O Arnaldo Jabbour, nesse texto, ele vai trazer alguns argumentos das lembranças que ele tem de vida para fundamentar a opinião dele quanto ao Papa João Paulo II. Né? Um texto bastante interessante, um exemplo que vocês podem ver de um texto opinativo. Né? Ele traz como essência de um texto opinativo, né? A gente pode caracterizar ele como um texto opinativo, do Arnaldo Jabbour primeiro, porque ele é vinculado na esfera jornalística, né? Ele é um texto jornalístico, né? Uma coluna de jornal do Arnaldo Jabbour. Segundo, ele traz essa argumentação, essa opinião que não se funda no Arnaldo Jabbour no eu acho. Ele vai trazer relatos, fundamentações, né, para do porquê ele não gostar do Papa João Paulo II, apesar de não ser afirmações essencialmente científicas, mas são afirmações fundadas de maneira racional, né? Ele vai apresentar isso de maneira racional. Então leiam, pessoal, esse texto para vocês terem como base e exemplo o que é um texto opinativo. E aí, pessoal, a gente faz uma observação de que a diferença, né, que a gente faz aí e fez do texto opinativo para o texto argumentativo, né? O texto argumentativo ele é um texto mais objetivo e pessoal. É um texto mais generalista, como a gente já havia falado, né? Já o texto opinativo é um texto mais pessoal, subjetivo e pessoal, né? E aí, essa subjetividade vocês vão encontrar nesse texto do Arnaldo Jabbour, né? Já pelo próprio título, Eu não gosto do Papa João Paulo II. Né? Então traz esse caráter de subjetividade e demonstra também que ele traz esse tema social, né, nesse texto opinativo, porque ele vai tratar aí como plano de fundo sobre a religião e aspectos da vida do Papa, né, que é um aspecto também social. Por fim, pessoal, a gente tem aí a tipologia textual do texto injuntivo. Ele é simples, né? O texto injuntivo é o texto que indica o procedimento para se realizar algo, né? É um texto que
que indica ou manda você fazer algo, de certa forma. A realização de algo. Por exemplo, uma receita de um bolo, uma bula de remédio é um texto injuntivo, um manual de instrução é um texto injuntivo. Um texto injuntivo, pessoal, é um texto que vai trazer instruções para realizar algo. Né? É simples, sim. Toda vez que eu tiver um texto com instruções, eu vou estar me deparando com um texto injuntivo. E aí, com isso, a função do texto injuntivo é transmitir para o leitor mais do que simples informações. Ele simplesmente não vai informar, mas, sobretudo, ele vai instruir, explicar, né, algo, ou como fazer algo, sem a finalidade de convencer. Né? No texto injuntivo eu não vou ter essa finalidade de convencer por meio de argumentos, mas eu vou ter a finalidade de instruir o fazer de algo. Né? E o texto injuntivo são textos com os quais se incitam a ação dos destinatários. Né? Eu vou incitar, eu vou mandar que o destinatário faça ou realize alguma ação, no caso como uma receita de um bolo. Né? Controlando assim seu comportamento ao fornecer instruções e indicações para a realização de um trabalho ou a utilização correta de instrumentos ou ferramentas. E aí eu trago dois exemplos da apostila. Né? O exemplo 1, que está no slide de vocês, é uma pergunta ou uma questão de uma prova, que é um texto injuntivo. Né? Ele vai perguntar algo, mas ele vai mostrar esse procedimento. Né? E o exemplo 2 é uma receita de cappuccino. Né? Lá na receita de cappuccino vai ter lá uma lata de leite em pó instantâneo, 200 gramas de café solúvel, um pacote de pó para chantilly, uma caixa de chocolate em pó, canela em pó a gosto e uma pitada de bicarbonato. Aí eu vou ter um modo de preparo. Né? Em uma vasilha, coloque todos os ingredientes e misture bem. Acomode em potes. Quando servir, aqueça a água e coloque colheres de pó, adoçando em seguida. Ou seja, o texto injuntivo ele vai ter bem essa característica de receita, porque ele tem como essência indicar o procedimento para a realização de uma determinada ação. Pois bem, pessoal, então a gente encerra a aula de hoje, né, e encerra esse assunto de tipologias textuais. Eu espero que vocês leiam a apostila, né, a partir da página 53 e assistam a videoaula. Né? A atividade vai estar no fórum disponível para vocês. Bons estudos e bom final de semana.